Salve, salve, meu guerreiro, seja muito bem-vindo à nossa super revisão de véspera Polícia Militar Distrito Federal. Você vai gabaritar sua redação, hein? Estou profetizando para você. Vai gabaritar, seguindo aqui a nossa aula, confiando na nossa técnica, você vai gabaritar sua redação, tá? Professora Verônica Mariano, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Liga da Gramática, que você já conhece aqui no meu YouTube, e também Mapa Concursos, que é o canal aí que você está super ligado, com várias aulas, não só gramática, não só redação, mas tudo que está relacionado ao mundo do concurso, você encontra aqui no Mapa Concursos, tá? Nós estamos aí simultâneos em 2 canais ao mesmo tempo. Ó, isso que é tecnologia, não é? Mais um pouquinho de chá de cavalinha. Se você assistiu minha aula ontem, você viu que eu estava tomando esse chá. Tomo 2 dias seguidos. Eu tomo só até as 2, 3 horas da tarde, depois eu paro, porque senão eu não durmo fazendo xixi, porque ele é diurético. Vamos lá então, vamos para nossa... E eu continuo quase sem bateria, pessoal. Eu carreguei, mas aí eu gravo muita aula e não dá conta. Vamos lá. Se eu não mexer, ele fica carregando. Mas se eu mexer, ele para de carregar. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, se você, provavelmente, se a tua prova é amanhã, você já entendeu o edital, mas vamos dar uma revisadazinha aqui, o que o seu edital aborda sobre redação, tá? A prova vai ser de um tema proposto, não tem no edital dizendo, é sobre o item constitucional, é sobre atualidades. A sua banca não traz isso. Ela só que vai ser um tema proposto. A sua banca gosta muito, a banca UACP, de trazer mais de um texto e você aborda um dos textos. Ou ela traz um estudo de caso. Ou ela ainda traz só o tema e a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso, tá? O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, aspectos axiológicos. Aí o aluno fala assim, que caralho que é isso? É só para complicar. A axiologia, ela está relacionada aos valores, a conceitos, filosoficamente, é o estudo dos valores, tá? Então eu vou valorizar, e o que é a verdade? Aí eu vou valorizar isso. E o que é moral? Então eu vou conceituar o que é ética. Para nós aqui é um assunto científico ou um assunto legal, está dentro da lei, é o valor legal do assunto, ou aquilo que eu sei por mim mesmo, aquele meu conhecimento cognitivo, aquilo que eu estudei e eu aprendi dos meus valores, da minha vida, da minha história de vida, tá? Então, ou aquilo que é legal, ou aquilo que faz parte do meu valor de vida. Olha que bacana, classificatório e eliminatório, então você não pode reprovar, mas se você tirar uma nota X, você pode... Para que serve quando é classificatório? Vamos imaginar que nós temos 100 vagas, tá? Eu não lembro quantas vagas tem. Temos 100 vagas. E você ficou em 110 na objetiva. Só que se você tirar uma redação acima de 9, acima de 8,5, você vai conseguir subir isso aqui, ó, tá? Acho que vale 20, na verdade. Tá? Então tem que ser acima de 19. Se você tirar acima de 19, você consegue subir. Se você tira muito abaixo disso, você só vai ser aprovado. Não vai derrubar nem eliminar ninguém, tá? Porque se eu estou em 110, com uma redação muito foda, eu posso entrar em 100, eu posso entrar em 90, eu posso até ir para 80. Subir até... Eu já tive aluno que subiu 150 posições na PRF. Tá? Então, é isso aí. O que eles vão analisar? Atendimento e desenvolvimento do tema, se você fugiu ou não. Fuga do tema, tá? Então, se você tem fuga do tema, você pode reprovar e isso vai te trazer no máximo aí atendimento e desenvolvimento do tema. 4 pontos. Coesão. Então, eu tenho aqui, ó. Coesão. O que é coesão? É a ligação, tá? São as minhas conjunções, é a minha relação entre parágrafos, tá? Eu não posso simplesmente usar um parágrafo aleatório. Não, eu tenho que ligar um parágrafo a outro.
Diante desse contexto já citado, eu tenho isso. Analisando o assunto, acontece-se isso. Então, esta minha relação é coesão referencial. Quando eu ligo um assunto a outro, isso vai te dar aí 4 pontos. Coerência é não se contradizer. Ah, eu gosto de chocolate. Pensando bem, não gosto não. Ué, ou você gosta ou você não gosta. A menos que você diga, não, pensando bem, eu gosto, no entanto ele me engorda, então eu prefiro não comer. Aí eu fiz uma relação de coerência dentro da minha incoerência, tá? Eu justifiquei, aí pode, mas se não, isso também vale 4 pontos. Atendimento estrutural, quando você sabe estruturar a sua relação de acordo com o seu tema. Também 4 pontos. Informatividade e argumentação, conteúdo. Aprofundar o conteúdo, tá? Aprofundar o conteúdo. E aí, gramática, legibilidade da letra, concordância, regência, pontuação, tudo entra aqui, mais 4 pontos, totalizando então 20 pontos, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que o seu tema é aquele tema que só tem um temão, tá? Então, só tem aqui uma linha, um assunto. Vamos colocar aqui drogas na sociedade. Drogas na sociedade. Não tem tópicos, não tem aquelas bolinhas, tá? Como é que eu vou estruturar esse tipo de redação? Na verdade, esse formato de redação, quando você for escrever sua redação, eu quero que você pegue esse formatinho que eu fiz aqui, que você está vendo, ó, aspecto estrutural, aspecto argumentativo, e você vai escrever isso na sua redação, no seu rascunho. Porque isso aqui é um esqueleto que é teu, e não é aquele modelo pronto de internet. Quando a gente fala de aspecto formal, é a forma. E a sua redação, o seu edital já trouxe ali, ó, eu cobro a forma. Então, é a forma. E esse meu formato? E esse meu formato vai ser dividido em 4 parágrafos, tá? Eu já devia ter desenhado isso antes, né, professora? Ó, você vai dividir a sua redação em 4 parágrafos. Cada parágrafo vai ter, em média, de 5 a 7 linhas. Por quê? 7 vezes 4, 28, e aí você tem ainda uma margem para trabalhar. Eu posso colocar um de 5, um de 9, mas não me faça parágrafo com 10 linhas, que é muito, tá? 9 linhas é ali entre 5 e 9. A média de 5 a 7 linhas. Cada parágrafo tem que ter no mínimo 2 períodos, linhas. No mínimo 2 períodos. O que é um período? Período é quando começa a letra maiúscula, escreve, põe um ponto final. Isso é período, tá? Então, cada parágrafo tem que ter no mínimo 2 períodos. E aí, eu já vou apagar isso aqui. Como é que você vai estruturar? Então, se eu estou falando do aspecto formal, é a forma, é o meu formato, é a estrutura. Como é que você vai estruturar essa sua redação? Isso aqui vai ser a introdução. Isso aqui vai ser o seu desenvolvimento. 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Assista até o fim, tá? Da aula, pelo amor de Deus, porque eu vou mostrar que isso aqui pode variar de acordo com o tema. Então, vamos imaginar que eu tenho aquele tema que não tem bolinhas de tópico, tá? Isso aqui é um formato de redação para quando não tem bolinha de tópico, tá bom? E aí, na minha introdução, o que é que deve ter na minha introdução? A sua introdução deve ter o assunto. O seu assunto, você tira geralmente do texto motivador. Você vai analisar o que está falando no seu texto motivador. E aí você vai tirar lá de dentro. Por exemplo, eu tenho um texto que está falando sobre a importância de beber água. Então você vai colocar a importância da água. Esse é o meu assunto, tá? E aí, depois eu tenho o tema. Este tema. Assunto. Tema. O tema é aquele tema que vem em negrito mesmo. Aquilo que aparecer para você, tá? Aquela partezinha em negrito. O tema da prova. É o tema da prova.
eu continuo escrevendo. Minha letra é ruim, vocês que já me conhecem sabem. Mas, porque eu fui jornalista há muitos anos. Só que hoje tá pior porque meu dedo ainda não melhorou, tá, gente? Tá melhorzinho, mas deu uma desinchada. Já tomei um anti-inflamatório e um anti-alérgico, mas ainda tô sem poder movimentar direito o dedo. Tese. A tese, minha gente, é só para se você tiver um texto argumentativo, que vai ser a sua defesa. O que é que eu vou defender no assunto? Seu ponto de vista dentro do assunto, tá? Então é a tese. Aí o meu desenvolvimento, eu vou apagar para ficar limpo aqui, tá? Aí o meu desenvolvimento, a gente vai dividir em tópicos, tá? Então eu vou colocar um tópico dividido para cada parágrafo. Então eu vou inventar um tópico aqui e um tópico aqui. Eu vou mostrar depois como é que a gente faz isso, tá? E um tópico aqui. E daí a conclusão no último parágrafo. E o que que a gente faz nessa última... O que que a gente faz nessa conclusão? Se eu tiver tese, eu vou retomar a minha tese e dizer, realmente é isso que eu concordo, realmente discordo. Não vou utilizar primeira pessoa, tá? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Você reforça o seu posicionamento, você pode apresentar uma solução e retoma o tema. Não está escrito aqui. E retoma o tema na sua conclusão. E aí aqui eu expliquei o que é isso. Ó, então, vamos preencher agora essas bolinhas que eu criei lá atrás, a gente vai preencher esse rascunho. Só que aqui eu tenho um tema com tópicos, tá? Eu tenho um tema com tópicos. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com tópicos. E dentro desse eu já vou mostrando, caso a gente tivesse um tema que não é tópico, você também vai entender, tá? Em dois em um. A gente atende os dois assuntos em um só. Tô vendo que eu tô meio descabelada. Olha. Então, o meu aspecto formal, a forma, eu tenho que ter... Quando eu falo em forma, significa que eu tenho que ter introdução, desenvolvimento... Nossa, minha mão tá muito ruim para escrever. E conclusão. Isso é forma. E aí, quando eu falo em assunto argumentativo, ó, volta um pouquinho aqui. Aspecto argumentativo. Então, a gente divide em dois, forma e argumentativo. Esse argumentativo, gente, formato, aspecto argumentativo, não é opinião. Esse aspecto argumentativo é o seu conteúdo, que forma que você vai colocar o seu conteúdo. A forma, então, é introdução. Nossa, tá muito ruim de escrever, gente. Me desculpe, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E o meu argumentativo é qual assunto eu vou colocar na introdução, qual assunto eu vou colocar no desenvolvimento e qual assunto eu vou colocar na minha conclusão. Então, isso é argumentativo, aspecto argumentativo. E aí eu mostrei para vocês, vou retomar aqui de novo, o que é que eu coloco. Na minha introdução, a gente coloca tema, assunto que a gente tira do texto motivador, caso tenha tese, que é a sua opinião. O desenvolvimento a gente divide por tópico. Mesmo que não tenha aquela bolinha, a gente tem que criar um tópico, tá? E eu vou mostrar isso depois. Vou mostrar agora, na verdade. Ó, vamos imaginar que o meu assunto é, que o meu tema é. Vamos imaginar que o tema é drogas na sociedade contemporânea e, ó, tem um e suas consequências. Tá? Então vamos imaginar que esse é o meu tema. Então qual é o assunto? Droga. Qual é a minha tese, se fosse pedindo opinião? Sempre traz um prejuízo, tanto para a família quanto para quem utiliza.
e para a sociedade que gasta muito com aspectos de prevenção e cura, né? E remediação. E mediação. Então, essa seria a minha tese, que é a minha opinião. Então, aí foi minha introdução já. Desenvolvimento. Não tem o tópico, não tem bolinha. O seu tema veio sem bolinha. Então, você vai criar um tópico aqui, ó. Esse aqui é um tópico, e aí ele vem para esse parágrafo aqui. Então, meu tópico vai ser droga na sociedade contemporânea. E aí você pode falar, por exemplo, fazer uma relação. Se é contemporâneo, posso fazer uma relação com o passado. Sempre existiu problemas com violência e droga. A droga gera violência porque a pessoa acaba querendo vender droga ou cometer crime para poder se drogar. Ou os traficantes ainda lucram com as drogas. Então tá aí, né? Um assunto ligado à droga e sociedade contemporânea. Tópico 1. E o tópico 2, eu pego esse pedacinho aqui, ó. E eu crio suas consequências. Tá? Então aí ficou as suas consequências. Quais são as consequências? Gasto, a onerosidade aí do Estado com prevenção, combate, com tratamento médico e outras coisas. Então, problemas familiares, conselhos tutelares, enfim. Então, tem uma gama de abordagem. Suas consequências, tá? Então, opa, não. Calma, filha, calma, pera. Não é conclusão. Pera, vou apagar. Calma que vai dar certo. Meu desenvolvimento é dividido em 2, né? Eu falei para vocês que tem que ter 2. Então, meu tópico 2. Meu outro tópico é consequências. E aí, tudo que a gente já falou. E aí, minha conclusão? A minha conclusão, eu vou retomar a minha tese, reforçar o meu tema e eu posso apresentar uma solução. Tá? Então, quando eu tenho tema que não tem bolinhas de tópicos, essa vai ser a estrutura que você vai dar na sua redação. E faça isso, gente. Desenhe esse aqui, ó. Assunto da introdução, assunto do desenvolvimento, tópico da introdução e do desenvolvimento. Conclusão, o que é que eu vou colocar no desenvolvimento? Faça esse formato, que você não se perde. Eu já vou mostrar como que escreve, tá? Também. Beleza, agora aqui, ó, eu tenho uma redação com bolinhas. Olha, aqui é meu tema. Tá? Então, aqui é meu tema. A lei que define a organização criminosa dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas, procedimento criminal a ser aplicado. Em relação a esse tema, organização criminosa, meios de obtenção de prova, blá, 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 com base nesta lei e de forma fundamentada, aborde os tópicos. Então, agora a gente não precisa criar tópico. Agora a gente já tem os tópicos criados. Como é que eu vou estruturar esta minha redação? Olha só. Então, meu aspecto formal, a gente já sabe que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que aqui eu não posso fazer 2 parágrafos, desculpa. Eu não posso fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, porque eu tenho 3 tópicos. Então, aqui o formato é diferente. Vamos ver como é que fica. A minha introdução. Qual é o assunto da minha introdução? A lei de organização criminosa. Esse é o meu assunto. Tá? Então, eu tirei lá do meu textinho. Não veio um texto motivador, mas tem um texto. O tema, a lei que dispõe sobre investigação, meio de obtenção de droga, tá. Aqui não precisa de tese. Que não precisa. Por quê? A banca não te pediu opinião. Ela quer um assunto fundamentado. Assunto fundamentado, eu só preciso da lei. Então, não tem tese. E aí já foi a nossa introdução. Como é que eu poderia fazer essa introdução? Gente, não me venha com aquela introdução do inferno que é ao se falar de, aí coloca, organização criminosa, é importante ressaltar que dispõe a investigação. Não, esse formato corre risco de reprovar, tá? E nem aquele é notável que. Como é que você vai fazer? Começa com a sujeito, verbo, complemento. Professora, como assim? Você vai pegar a palavra a lei de organização criminosa. Tá? Então,
Tá aí, só que tem que ser letra maiúscula porque tem o nome da lei, né? A lei que define organização criminosa. Verbo, prever. Prever ou dispõe sobre investigação criminal, além... Ó, a gente vai colocando palavrinhas para não ficar igualzinho. Além de dispor sobre a obtenção de provas, quais são as infrações penais correlatas, E aí também vou colocar os meus tópicos. Quais são os meus tópicos? Estão aqui, ó. O conceito. Há ainda efeitos extrapenais previstos. Matei a introdução, matei. Ou eu posso colocar o ordenamento jurídico, sujeito, verbo, complemento. Brasileiro prevê em sua lei de organização criminosa, conceitos e formas para o combate deste problema, deste crime, tá? Matei, sujeito, verbo, complemento. Começa com a lei, começa com a palavra, começa com o tema, que você não se perde. Sempre, 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 todo sempre, amém. Você vai colocar palavras-chave. O que são essas palavras-chave? A mesma palavrinha, uma delas, escolha o núcleo do seu tema, o núcleo do seu tópico, o núcleo do seu assunto. A palavrinha que está lá, igualzinha, ipsis liter, tá? Copia e cola. A mesma palavrinha. Nesse caso aqui, organização criminosa, investigação criminal, tá? Então essas palavrinhas você copia e cola. E você nunca vai fugir do tema. Beleza. Desenvolvimento. Como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei? Tem que ter tópico. Se não tem, a gente inventa um tópico baseado no tema. Neste caso aqui, vieram 3 tópicos. Então, eu não vou ter conclusão. Eu vou mostrar para vocês depois a conclusão. O parágrafo de conclusão vai virar o 3º tópico. Então, tópico 1. Qual é o meu assunto? Tópico frasal, gente, é a mesma coisa que assunto, tá? Então, qual é o assunto do meu tópico? O assunto central. Conceito de organização criminosa e bem jurídico. E aí eu posso dividir isso em 2. O conceito da organização criminosa e qual o bem jurídico tutelado, que é esse o assunto. Então eu divido em 2 o meu parágrafo. Tópico 2. Efeitos extrapenais praticados por funcionário público. Qual é o primeiro argumento que eu posso colocar? Esclarecer, porque você vai ver aí no tema que ele fala: depois de trânsito em julgado, pode ser mandado embora e tal, extrapenais. Então, esclarecer primeiro o que é uma coisa transitada em julgado, o que é um efeito penal. Então, eu dou o conceito das coisas. Tá dando delay aqui. Então, eu vou apresentar quais são os conceitos das coisas. E depois disso, qual a consequência? Porque é isso que ele quer saber. Tá? Então, conceitua e consequência. E o último, ação controlada. O que é uma ação controlada? O que é uma ação controlada? Tá? Então, definição de ação controlada, se é judicial, se depende de ordem judicial ou não. E o argumento secundário, infiltração dos agentes, abordando aí o tema todo. Tá? Então, você divide ali o assunto. E aí, minha gente, você vai pegar a sua conclusão, que é um parágrafo. Você vai pegar a sua conclusão, que é um parágrafo. Você vai escrever o assunto. E aqui no finzinho, umas 2 ou 3 linhas, você põe uma conclusão. E o que seria esta conclusão, quando o assunto é assim, mais jurídico? Você pode, de novo, como se fosse a sua introdução, retomar o assunto. Sendo assim, o ordenamento jurídico visa tutelar um bem jurídico, visa manter a ordem, fazendo com que a organização criminosa seja punida por seus atos. Fechou. Tá? Então, você fecha, de novo, sujeito, verbo, complemento, simplesinho, sem firula, tá? Lembre sempre de colocar um conectivo antes. Sendo assim, diante disso, nunca a palavra conclui-se, tá? Sendo assim, diante disso, por meio dessa conjuntura, tá?
Tem aí várias opções. Esse foi um modelo. Agora, um outro modelo, esses que eu estou trazendo para vocês são cobrados já pela prova, tá? Pela banca. Agora, aqui é um estudo de caso. Quando eu tenho estudo de caso, a minha estrutura, o meu formato, meu aspecto formal é diferente, tá? Vai mudar um pouco. Veja, aqui eu tenho uma historinha. Como que é o nome? O Astrogildo foi preso em flagrante. Então, isso aqui é importante. Foi preso em flagrante. E este flagrante foi por homicídio, desganadura e asfixia. Ele não quis fornecer os seus dados de identificação e nem tocar o piano, como a gente chama. Ai, caceta! E nem tocar o piano, né? Que é colocar o digital lá. Ele não quis. Porque ele falou que a lei protege contra criar provas contra si mesmo. Então foi isso que ele falou. E aí eu tenho umas perguntinhas sobre isso, tá? Os tópicos sobre isso. Então, como é que eu vou fazer? De novo, o nosso formatinho. Eu quero que você desenhe isso na sua prova, tá? Na hora de escrever sua redação, você começa assim, ó. Introdução, o que é que eu vou colocar? O meu assunto. O meu assunto é o princípio constitucional de não produzir o direito de não produzir provas contra si. Então, esse é o meu assunto. É esse princípio. O tema, o direito de não produzir provas contra si e o dever de identificação criminal, que é o conceito. Como é que eu vou fazer isso na minha introdução? Agora, minha gente, eu tenho que... Esse é o grande diferencial. Eu tenho que reescrever resumidamente o caso hipotético. Então, na minha introdução, eu vou ter que reescrever. Então, você pode colocar assim. A Constituição Federal, ó, sujeito, verbo, complemento, prevê entre seus princípios o direito de não produzir provas contra si mesmo. No entanto, daí tem exceções, e você vai ter que saber, eu não sei se isso cai na sua prova, mas enfim, eu não vou falar aqui porque eu não lembro muito bem. Tem exceções em casos disso, disso, disso. Ponto. Para exemplificar, esse macetinho você pode usar. Para vírgula. Para exemplificar tal dispositivo tem-se, pode decorar esse pedacinho, isso aqui pode, um caso hipotético. Tem que contar a historinha, tá, gente? Hipotético. Em que... Aí você pode colocar o nome dele, não, ou não. Em que um homem, uma pessoa, ou Astrogildo... Astrogildo comete crime, comete homicídio, babá, foi preso em flagrante e não quis se identificar alegando tal princípio. Ponto. E aí você começa no próximo parágrafo respondendo os tópicozinhos, tá? Então essa daqui é a introdução para um caso hipotético. Tópico frasal do meu desenvolvimento. De novo, a minha conclusão vai ficar só ali nas últimas 3 linhas, tá? Então, a conclusão só nesse pedacinho aqui. Tópico 1, princípio constitucional. O princípio constitucional invocado e a relação desse princípio com a decisão do delegado. Tópico 2, se a hipótese da questão comporta arbitramento de fiança ou não, tá? Então, daí eu vou trabalhar esses argumentos. O tópico 3, quais são os fundamentos legais que o delegado utilizou para obrigar o fulaninho lá a colocar os dedos e tocar o piano e pegar a identificação dele. E aí a gente faz a conclusão. Tá? Então, minha gente, são os formatos que podem vir. Estes são os formatos que podem vir aí na sua prova. Lembre, desenhe esse esqueletinho na sua prova. Faça esse formatinho para você não valer-se daquela estrutura. É notável que, ao se falar de, tá? Não utilize. Sempre sujeito, verbo, complemento. A lei prevê. A Constituição Federal prevê. A Constituição dispõe. Resolve. A sociedade contemporânea tem. Resolve o seu problema, tá? E aí, quando você faz
essa estrutura, você consegue identificar ali quais são os assuntos que você vai colocar. Lembre, sempre utilizando palavra-chave, beleza? Gente, uma ótima prova para vocês amanhã, tá? Fiquem com Deus, revisem os assuntos. Espero que você tenha assistido a aula de ontem. Se você não assistiu, volte aí no canal, tanto no meu quanto no Mapa Concursos. Você vai achar aí a aula de ontem. Revise os assuntos que eu falei para vocês revisarem. E boa prova. Super beijo.